O verbo haver é extremamente importante em concursos. Você que é concurseiro, você que é concurseira sabe muito bem disso. Sempre cobrado em concursos e na redação muitas vezes você tem de o usar. Vejamo-lo. O verbo haver será impessoal, ou seja, não terá sujeito quando significar existir, acontecer, ocorrer ou quando indicar tempo decorrido. Isso é o que mais cai nos concursos. Por exemplo, já houve muitas mortes. Não se deve usar o verbo haver no plural. É inadequado houveram. Já houve muitas mortes. Não havia medicamentos no posto de saúde. Há 8 meses estamos aqui. Há indicando tempo decorrido. Se essa indicação de tempo decorrido for no futuro, por exemplo, amanhã haverá 8 meses que estamos aqui. E não amanhã há 8 meses, obviamente, porque amanhã é futuro. O verbo fazer também será impessoal quando indicar tempo decorrido. Então, há 8 meses estamos aqui, faz 8 meses que estamos aqui. E quando indicar fenômeno meteorológico, fenômeno da natureza, como fez 35 graus ontem. Em Cuiabá, faz 35 graus costumeiramente. O verbo haver também será pessoal, ou seja, com sujeito e auxiliar de locução verbal, quando formar tempo composto com outro verbo no particípio. Tempo composto é um tempo como, por exemplo, o presente do indicativo é um tempo simples. E existe o pretérito perfeito composto do indicativo. Existem, então, vários tempos verbais denominados de compostos, porque são formados por locução verbal. E o verbo haver é um dos que pode ser auxiliar num tempo verbal composto, em que o principal esteja no particípio. Como eles haviam estudado muito até então. Porque o verbo haver fica no plural? Porque forma uma locução verbal junto do verbo estar, que está no particípio. Haviam estudado. É um tempo verbal composto, portanto, o verbo haver concorda com o sujeito. Eles haviam estudado. Haverão conseguido o intento até a minha chegada amanhã. Haverão, verbo no plural e no futuro, mas conseguido no particípio, formando o futuro composto do indicativo. O verbo ter também forma um tempo verbal composto, e é por isso exatamente que o brasileiro, não só o brasileiro, mas a população que fala a língua portuguesa, os povos lusófonos, em muitos casos usa o verbo ter como impessoal. Por quê? Como existe essa possibilidade de o verbo ter e o verbo haver serem sinônimos quando formarem um tempo verbal composto, o cidadão pensa que também pode usar no sentido de existir, por isso fala teve muito problema, tem falta de verba. Não é adequado usar o verbo ter, pelo menos em se tratando de língua padrão. Não é adequado usar o verbo ter no sentido de existir, de acontecer ou na indicação de tempo decorrido. O verbo ter só será igual a haver quando formar locução verbal com outro verbo no particípio, usando os mesmos exemplos. Eles haviam estudado, posso usar, eles tinham estudado muito. Haverão conseguido, posso usar, terão conseguido o intento até a minha chegada amanhã. E aí existem vários tempos, não é o nosso caso aqui agora estudar os tempos verbais compostos, mas apenas falar do uso do verbo haver. Então, primeiro, o verbo haver é impessoal quando significar existir, acontecer, ocorrer ou quando indicar tempo decorrido. É pessoal e forma locução verbal com outro verbo no particípio ao formar um tempo verbal composto. E
pouquissimamente estudado e usado no Brasil. O número 3, o verbo haver-se, pessoal e pronominal, haver-se. Então, cada pessoa terá o seu pronome, me, te, se, nos, vos, se. Eu, me, tu, te, ele, se, nós, nos, vós, vos, eles, se. E isso ocorre quando significar lidar com, sair-se bem ou mal, prestar contas a alguém, e havir-se, um verbo também pouquissimamente utilizado. Havir, que tem a mesma conjugação do verbo vir, porque é derivado deste. Então, por exemplo, sem perceber, já se haviam com as complicações da empresa, ou seja, aqui está o verbo haver-se no sentido de lidar com. Sem perceberem, eles já lidavam com as complicações da empresa. Pode-se usar o verbo haver-se concordando com o sujeito no plural. Não me haverei com este cidadão, quer dizer, não lidarei com ele, não prestarei contas a ele. Poderia usar isso, não prestarei contas a esse cidadão, não lidarei com ele. Os alunos indisciplinados hão-se com a diretora. Dá até para rir, né? Dá para rir porque ninguém usa isso, porém, concurseiro, concurseira, isso pode ser objeto de estudo, tem que ser objeto de estudo, porque pode cair num concurso. Os alunos indisciplinados hão-se com a coordenadora, ou seja, eles prestam contas à coordenadora. Eles praticam o verbo havir-se. Já falaremos sobre ele para não confundir a sua mente por enquanto. Por enquanto, porque eu vou confundir já. Tá? Vocês têm de se haver com ele, aqui uma estrutura que nós chamamos de perífrase verbal, em que há dois verbos e uma preposição entre eles, como se fosse uma locução verbal com uma preposição no meio. Vocês têm de se haver com ele, quer dizer, vocês têm de prestar contas, vocês têm de lidar com ele. O brasileiro comum usa o verbo ver nesse tipo de frase. Vocês vão se ver comigo. Já viu isso? Já usou isso? Você vai se ver comigo. Não é você vai se ver, é você vai se haver comigo. Você vai prestar contas a mim. Você vai ter de lidar comigo. Você vai ter de se havir comigo. E agora sim, o que significa isso? Havir-se significa pôr-se em harmonia, entrar em entendimento. E entrar em entendimento, antes disso, pode ocorrer um conflito. Por isso que nós usamos, então, você vai se haver comigo, quer dizer, você vai entrar em entendimento comigo, você vai se pôr em harmonia comigo, mas para isso pode haver um conflito. Então não é você vai se ver comigo, ou é você vai se haver, o verbo haver-se, ou você vai se havir comigo, o verbo havir-se. E mais dois exemplos. Enfim, se havieram, eis o que eu disse, a conjugação é idêntica à do verbo vir. Eles vieram até aqui, então eles enfim se havieram depois de longa separação, eles se puseram em harmonia, eles entraram em entendimento, e aí poderia usar o verbo haver-se também, enfim, se houveram, o verbo haver no passado. E finalmente, vocês têm de se havir com ele, a perífrase verbal, como a vocês têm de se haver com ele. Sou o professor Dilson Catarino, aqui é gramática da língua portuguesa, pode confiar. E você sabe, meu foco é você, é o aluno sem dúvida alguma.